E quando nós estávamos ali na praça ontem louvando ao Senhor, e nós não trouxemos guarda-chuva, que essa chuva venha nos molhar, que essa chuva venha nos encharcar neste lugar. Senhor, essa é a nossa oração. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canção, são palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Terra seca, Terra seca, a terra seca está aqui. Olha a terra seca aqui, Senhor. A terra seca sou eu. Coloca a mão no teu coração e diga: a terra seca, a terra seca está aqui. Senhor, a terra seca sou eu. deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, e deixa a água descer, e deixa a chuva molhar, e encharcar essa terra seca. Aleluia! Ele vai nos molhar, Ele vai nos molhar. Que você venha querer ser molhado pela chuva do Espírito de Deus. Oh, Senhor, minha oração. Senhor, minha oração Se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canção, são palavras repetidas. O céu vai se abrir, abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre o céu, e abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu.
molhar essa terra seca. Deixa a água descer e deixa a água descer. Deixa a chuva molhar e encharcar essa terra seca. Deixa a água descer e deixa a água descer. Deixa a chuva molhar e encharcar essa terra seca. Aleluias. Sentimos no nosso coração, a nossa alma molhadas pela chuva do Senhor. Você pode aplaudir a esse Deus. Você pode glorificar esse Deus. Porque os anjos cantam santo. Os anjos cantam santo em todo o tempo. E Ele realmente é santo e poderoso. Aleluias. Aleluia. O Senhor é fiel. E a sua misericórdia dura para todo sempre. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E que a presença do Senhor, ela vem estar sobre as nossas vidas todos os dias. E hoje eu quero trazer aos nossos corações uma reflexão sobre uma promessa. E toda promessa de Jesus, ela é cumprida. E o título é: Eu não andarei sozinho. Eu não andarei sozinho. Ou seja, que a presença do Senhor, ela estará comigo todos os dias da minha vida. E a glória do Senhor, ela é manifesta conforme o desejo do meu coração. Então, estar com Cristo é trilhar uma caminhada segura, ainda que às vezes parece ter algumas trovoadas, mas nós sabemos que a presença do Senhor se faz. Então é perceptível a onipresença do Senhor sobre toda a criação. Por isso, Salmo 148, o nosso Senhor Jesus, Ele direciona céus e terra, e a criação humana a adorá-lo. Porque a presença dele se faz em meio à criação. Porque a glória do Senhor, ela é manifesta, ainda que nós não podemos ver com os nossos olhos. E então, Mateus capítulo 28, é maravilhoso quando Jesus, Ele dá uma promessa. E essa promessa, ela também vai direcionada com uma direção. Então Jesus, a partir do versículo 16, Mateus 28, a partir do versículo 16, ele diz assim: os 11 discípulos
foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Jesus, ele se apresenta aos 11, porque naquele então não eram 12. Matias se acrescentaria depois, mas ele se apresenta aos 11. Então ele dá uma direção, ele fala com eles assim: a mim me foi dado toda a autoridade, mas essa autoridade também eu vos delego. Ou seja, que toda a autoridade que lhe foi dada a Jesus nos céus, ele a conquistou para que nós também viéssemos ter autoridade dos céus na terra. Porque ter autoridade na terra diante de homens é um fato, mas ter autoridade dos céus estando na terra diante de homens é sobrenatural. Então aqui Jesus ele está falando aos 11. Por que aos 11? Por conta que aqui nesse exato momento, um pouco antes, os guardas dão um relato em que tinham roubado o corpo de Jesus. Eles não permitem que o povo aceite a ressurreição. Mas não precisa de uma multidão para entender quem é Deus. Jesus está procurando um adorador. Por isso que ele fala com a mulher samaritana: chegará o dia que não adorarão o Pai nem aqui e nem em Jerusalém, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Porque eu só entendo que é Deus quando eu adoro em espírito, mas eu tenho que ser direcionado pela verdade, que é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Adorar o Senhor em espírito, mas condicionado por uma direção que é a verdade. Porque quando eu vivo a verdade, então eu entendo quem é Jesus. Então aqui Jesus ele está falando, e ele dá direção a muitas pessoas. Só que existe um fato que aconteceu com Jesus e que acontece também nos dias de hoje. Muitos já ouviram falar de Deus, mas não creram. E esse é um grande fato e acontece hoje, ao nosso redor, ao lado das nossas famílias, nas nossas casas, nos nossos familiares, nos nossos trabalhos. Hoje nós falamos que Jesus está por vir. Então as pessoas não creem que Jesus está por vir, por conta que elas estão acomodadas na sua maneira de viver, que é agradável. Davi, mesmo ele sendo ungido a rei, ele não se compara a Saul. Porque o verdadeiro líder, ele não é carrasco, mas ele é servo. Então Davi, ele sente o desejo no seu coração e fala assim: queria eu poder beber água.
do poço. Os seus guardas ouvem o desejo do coração de Davi. Eles atravessam um exército do inimigo, pega a água e leva para Davi. Mas aquilo era um sacrifício. Foi um risco muito grande. Davi não toma daquela água, mas ele oferece ela para Deus. Porque sacrifício não pode ser para homens. Sacrifício tem que ser para o Senhor. E sacrificar-nos hoje é estar diante do altar renunciando-me a mim mesmo. Então quando eu me renuncio a mim mesmo, eu estou entendendo quem é Deus. Então eu estou entendendo o que Deus quer para mim. Eu estou entendendo a direção do Senhor. Então eu sei que Ele sempre estará comigo. Meu Deus! Porque foi uma promessa que o Senhor nos deu. Ele diz assim: estarei com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Ou seja, que a pessoa de Jesus, ela é manifesta através da pessoa do Espírito. Porque o Espírito Santo do Senhor que nos convence quem é Cristo. É o Espírito Santo do Senhor que nos direciona esse caminho, quem é Cristo. Mas o interessante de tudo isso é que o próprio Jesus não é como os líderes da terra. Porque Jesus, Ele não toma honra e glória para si. Ele fala: ensina-os tudo aquilo que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito. Ou seja, Ele entende quem é o Pai, Ele entende quem é o Espírito, e Ele entende quem é Ele. Então, o nosso Senhor Jesus, Ele expressa aos seus discípulos, ensinando-os quem é o Pai, quem é Ele e quem é o Espírito. Ou seja, nós estamos falando que o mesmo pensamento de Jesus era o pensamento do Pai e também é o pensamento do Espírito, porque eles são inseparáveis. Agora eu quero que entenda algo. Aquilo que Jesus quer para a sua igreja, casamento. Fala com o seu irmão, casamento. Fala com o seu irmão aí, casamento. Amém. Casamento é uma união de duas pessoas, e essa união, ela é inseparável. O que Jesus está falando? Do noivo com a noiva, que nós somos inseparáveis. Ou seja, que nós fazemos parte de Jesus e Jesus faz parte de nós. Então nós entendemos aquilo que Paulo diz, que nós somos casa e templo. Quando eu sou casa, meu filho Lucas, significa que Deus habita dentro de mim. Quando eu sou templo, significa que a santidade de Deus habita dentro de mim. Vocês estão entendendo? Quando eu sou casa, existe um morador. Mas quando eu sou templo, é santidade. Meu Deus. Porque templo é um lugar de quê? De adoração. Templo é um lugar de quê? Da presença. Templo é um lugar onde a glória do Senhor é manifesta, a santidade do Senhor é manifesta. Templo, casa é morada. Então dentro de nós existe dois detalhes: nós somos casa e templo. Casa porque Deus habita, templo porque Ele, a sua glória, a sua presença, a manifestação da sua santidade está. Meu Deus. Então aqui Jesus, amada igreja, Ele fala assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada. O quê? Toda autoridade. Foi-me dada toda autoridade. Aquilo que eu quero que entenda algo.
Às vezes Satanás, ele quer nos oferecer coisas da terra no deserto. Porque a Jesus lhe foi oferecido no deserto. A Jesus lhe foi oferecido pão, água, glória e alimento, poderio. A Jesus lhe foi oferecido. Mas a palavra do Senhor também fala que nós temos que resistir. Então, presta atenção, irmãos. No momento que nós estamos no deserto, muita mesa é colocada. Muitos banquetes são colocados. Mas quando eu digo não, aquilo que o inimigo tem me oferecido, eu estou falando que eu confio naquele que me observa. Porque quando eu confio naquele que me observa, eu estou falando não por muitos que não me veem. As pessoas não veem, mas Deus sim. Muitas pessoas não sabem como vivemos, mas Deus sim. Então eu no meu íntimo, eu falo não para a carne, mas no meu espírito, eu falo sim para Deus, aleluia. No meu íntimo, eu tenho uma luta eu comigo mesmo, mas no meu espírito, eu tenho a liberdade de adorá-lo, porque na carne, nós somos limitados, meu Deus, mas no espírito, não existem limites. Então Jesus, ele fala não no deserto, mas quando Jesus é arrancado do deserto, o Pai o alimenta, aleluia. Porque lá no deserto, a ele foi oferecido o que? Pão, a ele foi oferecido glória, e a ele foi oferecido poder. Então aqui no livro de Mateus, a gente percebe que eu posso conquistar isso em adoração ao Senhor, sem me vender. Porque no deserto, muitas pessoas se vendem, mas em espírito, não. Elas permanecem. E diz a palavra do Senhor, aqueles que confiam no Senhor são como os montes. Por quê? Porque eles não se abalam. E não se abalar não significa tremor. Não se abalar é manter-me na base. E manter-me na base é ter confiança naquele que confiou em mim. Meu Deus! Quando eu entendo que eu tenho que confiar naquele que confiou a vida em mim, então eu entendo que viver na base que é Cristo, eu não me abalo, ainda que tenha trovoadas, mas eu não me abalo, por conta que eu estou firme, como diz o autor de Hebreus, que ele é a âncora das nossas almas. O que é uma âncora? Ela te sustenta na profundidade, ela te mantém alinhado, ela não deixa o barco ir. A âncora, ela não deixa o navio ir. As ondas podem vir e tentar arrastá-la, mas a âncora, ela o mantém, ela o mantém, ela o mantém. Ou seja, que ainda que venha trovoadas, nós estamos em Cristo. Ainda que venha deserto, nós estamos em Cristo. Ainda que Satanás nos tenta tirar, mas nós estamos em Cristo, porque Ele é a âncora da nossa alma. Aleluia, meu Deus! Quando eu estou em Cristo, Satanás tenta me levar, mas ele não consegue. Satanás tenta me arrastar, mas não consegue. As águas são fortes, mas o dono das águas é mais. O vento é forte, mas aquele que tem autoridade sobre o vento é mais. A tempestade é forte, mas aquele que tem autoridade pode dizer: vento, aquieta-te. Chuva, aquieta-te. Mar, aquieta-te. Meu Deus, aleluia.
Esse coloca paz nos nossos corações, porque ele diz assim, eu quero que entendam, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Ou seja, que aqueles 11 tiveram o melhor professor que poderia ter, a melhor direção que poderia ter. Ali estava o próprio Deus em pessoa, direcionando-os a como viver. E deixa eu te contar uma coisa, e mesmo assim, uns fugiram, outro negou, outro vendeu. Vocês estão entendendo? A nossa debilidade não ausenta o tamanho da misericórdia e do amor de Deus sobre as nossas vidas. A nossa fraqueza não ausenta a presença de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos continuar sendo homens, nós vamos continuar sendo mulheres, nós vamos continuar sendo da carne, nós vamos continuar da terra, mas aquele que vive na eternidade diz: eu estarei sempre com vocês, aleluia, porque isso não ausenta a presença de Deus na minha vida. Ele diz assim, ó, ensina-os tudo que eu lhes ordenei. A direção de Jesus era uma, mas Jesus conhecia o coração de cada um deles. O caminho de Jesus é um, mas Jesus sabia o que eles iriam fazer, e Jesus ainda não deixou de amá-los. Jesus não deixou de perdoá-los, não deixou, porque Jesus já sabia, mas sabia também do tamanho da debilidade de cada um. O pastor Davi, no seu salmo diz, eu quero que entendam, no seu salmo ele diz que nós temos uma vida de promédio de 70 anos de idade. Vocês estão lembrados dessa cifra? Estão lembrados dessa cifra? E chega um camarada perto de Jesus e diz: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7. Então o nosso Senhor Jesus diz: não. 70. O que o pastor Davi diz? Nós temos uma vida de promédio de que os filhos de Deus têm que perdoar todos os dias da sua vida até morrer. Porque aqueles que muito perdoam, muito foram perdoados, irmãos. Aqueles que muito amam, muito foi amado. Tem gente que fala assim: você vai para o inferno, meu Deus. Fala assim: não, eu estou convicto daquele que prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida, aleluia. Porque algumas das vezes nós nos apegamos àquilo que o homem diz, e esquecemos daquilo que o Senhor prometeu. Toda autoridade a Ele lhe foi dada. Hebreus capítulo 1 nós vemos isso, que toda autoridade lhe foi dada, capítulo 1 versículo 3, porque o Filho, ele é a expressão exata, ele sustentou todas as coisas sobre os seus ombros, e toda autoridade lhe foi dada, nos céus da terra e embaixo da terra, porque ele conquistou isso obedecendo o Pai. Então, aqueles que obedecem, grandes galardão alcançam. Aqueles que ouvem a voz de Deus será ouvida, meu Deus. Porque aqueles que ouvem a voz de Deus, no seu secreto, Deus conversa e fala com ele. Porque é no secreto que eu demonstro o tamanho da minha fraqueza, e é no secreto que o Deus da nossa fraqueza demonstra o tamanho da graça. Então ele diz: a minha graça te basta.
E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque na minha fraqueza eu clamo. Na minha fortaleza eu abandono. Mas é na minha fraqueza é que eu busco o Senhor. Mas quando eu me sinto forte, eu saio da presença. Sansão, na sua força, abandonou a presença. Sansão, na confiança dos seus braços, esqueceu daquele que tinha prometido a sua força. A força de Sansão não saía por conta da promessa, até que essa aliança foi quebrada. Mas Sansão fez um pedido. Só mais uma vez. Permita-me só mais uma vez um sacrifício. Porque aqueles cujos corações estão diante do Senhor, pois o Senhor também derrama o seu coração diante deles. E o nosso Senhor Jesus aqui, Ele diz que a autoridade a Ele lhe foi dada. E que Ele estaria com cada um de nós. Independente do nosso caminhar, mas Ele estaria. E eu quero que entenda uma coisa. Hoje na terra, eu conversava com uma irmã outro dia. Eu falei com ela assim: a palavra do Senhor e a misericórdia do Senhor se renova todos os dias sobre as nossas vidas. E ela falou: pastor, eu estou começando a entender isso. Eu tinha um pensamento a respeito que eu carregava maldição dos meus antepassados. Aí eu falei com ela assim: você não suportaria, porque os seus antepassados chegam até Adão. Se você olhar uma árvore genealógica, onde você chega? Adão. Eu entendo que nós temos que ter o nosso passado como um testemunho para transformar o meu presente para uma nova direção no futuro. Mas eu não posso carregar sobre os meus ombros aquilo que os meus antepassados fizeram. Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova. Porque a direção de Deus, ela se renova. Aí eu falei com ela assim: você estaria preparado para carregar sobre os seus ombros tudo aquilo que o seu pai, seus avós, bisavós, tataravós carregou? Não. Nós não estamos preparados para isso. Por isso Jesus veio e carregou por nós. Então aquilo que era maldição das nossas vidas se passou para Ele. E aquilo que Ele veio derramar sobre as nossas vidas foi uma nova direção, um novo caminhar. E nesse novo caminhar, então, sou renovado todos os dias. Só que a minha renovação do meu amanhã está ligado ao meu presente, porque o meu presente vai determinar o meu futuro. Então o meu futuro, ele pode ser um futuro glorioso, porque o meu presente, eu sou uma nova criatura. Porque quando eu sou uma nova criatura, eu entendo quem é aquele Deus que me criou. Porque o Senhor nos conhece. Ele conhece os nossos corações, Ele sabe das nossas limitações. E também sabe, meus amados irmãos, quando a gente vai sair e quando não. E quando a gente fala assim: vou sair da presença, aí Ele pega com gancho e traz nós para a presença outra vez. Porque é muito que os filhos tentam sair da presença, a presença não sai dele, meu Deus. Porque a presença do Senhor, ela está conosco, ainda que nós não entendemos. Presta atenção. Havia 2 homens a caminho de Emaús, depois da crucificação de Jesus. Eles tinham uma esperança daquilo que Ele tinha falado do terceiro dia. Só que no terceiro dia, dentro da sua expectativa, nada acontece. Eles estão voltando para casa. É o que muitas pessoas é o que acontece com muitas pessoas. Elas não esperam o mover de Deus, então elas perdem aquilo que Deus tem preparado.
Elas não têm paciência de estar no caminho do Senhor e ser direcionado pelo Espírito. Mas às vezes ela é movida pela sensação e sentimento do seu coração. E às vezes o coração nos leva a lugares no qual o nosso Senhor não quer que nós estejamos. Então aqueles homens iam para Emaús, eles estavam voltando para casa. Então de repente Jesus aparece com eles. Jesus falava com eles, mas eles já tinham perdido a sensibilidade de quem era Jesus. Jesus conversava com eles, mas eles já tinham perdido o tom da voz de Jesus. Hoje tem muitas pessoas religiosas dentro das igrejas. Elas perderam o som da voz de Jesus. Jesus estava com eles, mas eles já não entendiam mais quem era Jesus, ainda que o coração deles queimava. Porque quando Jesus falava com eles, o coração deles queimava. Porque quando Jesus fala conosco, o nosso coração queima. Então a direção para as nossas vidas é outra, ela é diferente. Então o coração daqueles homens queimava. Então eles falavam: você não sabia, você é o único que Israel que não ficou sabendo. E Jesus falou: o que aconteceu? Jesus, aquele que nós esperávamos que ia nos libertar. Esse é o grande problema das pessoas. Elas querem ser libertas, mas não querem Jesus que liberta. As pessoas querem ser libertas de coisas terrenas, que as aprisiona, mas não quer o Jesus que liberta elas. Então aqueles homens iam, e de repente eles param em um lugar para comer. Eu quero que entenda uma coisa, irmãos. É somente na mesa que nós entendemos quem é Jesus. Na mesa eu entendo quem é Cristo. Porque na mesa tem comunhão. Na mesa todo mundo senta, está ao mesmo nível. Mesa é um lugar de renúncia. Mesa é um lugar de diálogo, de intimidade. Mesa é um lugar de compartilhar. Então na mesa, Jesus partiu o pão. Na mesa os olhos deles são abertos. Porque no partir do pão, eu tenho alimento. As pessoas procuram o maná que cai do céu, mas esquece que o maná e o pão é Cristo. E quando eu alimento de Cristo, a minha fome ela é saciada. E quando eu bebo da água que é Jesus, a minha sede ela é saciada. Então eu começo a entender no mundo espiritual aquilo que no mundo físico é feito. Porque o mundo espiritual é um mundo que muitos não conseguem ver e perceber, mas Deus permite que muitos o possam ver, para contemplar, declarar o grande poderio do nosso Senhor. E eu termino, irmãos, com um detalhe. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aqueles homens foram semente. A semente ela é plantada, e existe que uma árvore nasce, ela dá frutos. Não é uma árvore cortada, é uma semente plantada.
Jesus lança uma semente neles, a palavra. E a palavra, ela é viva e eficaz. Aqueles homens, o que estava dentro deles era uma semente dos céus. Aquilo que Jesus ia plantar dentro deles. Então Jesus diz assim: vão e façam discípulos. Da mesma forma que Jesus fez discípulos. Porque os discípulos ouvem, escutam, são direcionados pela voz do nosso Senhor. É direcionado por aquilo que Cristo tem a direcionar. É direcionado por um caminho verdadeiro. Discípulos. Então Jesus fala: façam discípulos. Obediência. Estar com Cristo, irmãos. Estar à mesa. Entender quem é Cristo. Entender o que é estar na mesa. Aleluia! E eu estarei convosco. Eu estarei com vocês. Eu estarei na sua casa. Eu estarei na sua família. Meu Deus, eu estarei com os teus filhos. Eu estarei com a sua esposa. Eu estarei com o seu marido. Eu estarei contigo. Aonde quer que nós vayamos, pois o Senhor estaria conosco. Porque a presença dele se faz. Aleluia. Quero convidar o louvor que passe, por favor. Eu quero te convidar, irmãos, a que neste momento nós venhamos adorar o Senhor. E que possamos exaltar o nome dEle. Porque nós não estaremos sozinhos. A igreja terrena do Senhor não estará sozinha. Porque a presença do Senhor, ela é manifesta sobre as nossas vidas. A presença do Senhor, ela é manifesta nas nossas casas. Porque o andar com Jesus, o andar com Cristo, estar com Jesus, faz parte da minha vida. Não é um momento, não. Não pode ser um momento apenas. Não. Porque Ele diz todos os dias. Ele não disse um momento. Todos os dias. Senhor, estou cansado. Não. Todos os dias. Ele está conosco. Ele se faz presente nas nossas vidas. Ele se faz presente no nosso caminhar. Aleluia. Ele se faz presente com os nossos filhos. Ele se faz presente. Nós temos que ter um coração adorador. A igreja do Senhor, ela tem que ter um coração de adoração. Porque tudo e todas as coisas pertencem a Ele. Não sofra, irmãos, descanse. Abre o seu coração diante dele e fala: Senhor, eu estou cansado. Eu estou sobrecarregado. Mas eu sei, Senhor, que tudo é seu, tudo te pertence. Porque dele por ele foram feitas todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele, através da sua palavra, através do seu poder, através da sua glória. Então nosso Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco. E o andar com Cristo significa uma direção segura, significa um alimento seguro, significa a presença do Senhor estando conosco. Aleluia! Meu Deus, o andar com Cristo significa que eu estou nos braços dEle, porque eu pertenço a Ele, nós pertencemos a Ele, meu Deus. Para Ele
para Ele são todas as coisas. a Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele toda honra e toda A Ele a glória, a Ele a A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. E com profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, com insondáveis seus juízos e seus caminhos, e com profundas riquezas do saber e o conhecer